Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a última sessão do capítulo 4, que são a explicação sobre o que são os modelos autorregressivos integrados de médias móveis. Uma curiosidade para vocês é que a gente não vai parar por aqui, a gente ainda vai acrescentar mais uma letra nessa sigla. Aqui eu estou acrescentando o integrado, né? Você já conhece os modelos autorregressivos de médias móveis. A gente vai acrescentar agora a letra I. E até o final do semestre a gente vai acrescentar a letra S, porque até agora a gente não está falando de sazonalidade, então agora a gente vai falar de tendência, depois a gente vai falar de sazonalidade, e a gente termina a matéria. Mas acreditem, as letras não param de crescer. Se houvesse uma matéria avançada, a gente poderia colocar um X no final ainda, depois pode colocar um F na frente, porque esse negócio vai aumentando, tá? Então, a única coisa que a gente não vê em estatística são as entradas exógenas, mas em outros cursos costuma ver as entradas exógenas, tá? Então, a gente vai começar aqui. Qual é a grande diferença desse modelo para os anteriores? Na verdade, se você entender os anteriores, você entendeu o que precisava entender para fazer modelagem com modelos que podem ser usados no Box-Jenkins, tá? Tanto que às vezes chamam de modelos Box-Jenkins. Basicamente são os ARMA. Então, um modelo em si, ele é para casos estacionários. Então, tudo que a gente viu até agora, o AR, o MA e o ARMA, eles são adequados se a série já for estacionária. Então, eu quero modelar, eu quero achar uma forma matemática que encaixe na minha série. Esses três modelos que a gente viu, esses três tipos de modelos que nós vimos, eles só vão ser adequados se a série já for estacionária. E como nós vimos na matéria até aqui, a maior parte das séries não é estacionária. A maior parte das séries vai apresentar alguma tendência, alguma sazonalidade, ou alguma característica, tipo a variância vai ficar sendo alterada. A gente viu um exemplo, inclusive alguém perguntou aquela série de dados lá da Austrália, em que a variância vai aumentando, né, ao longo da série, ao longo do tempo. Então isso também torna ela não estacionária. Então a maior parte das nossas séries não é estacionária. Então o que a gente vai fazer aqui é fazer alguma adaptação que nos permita modelar mesmo que a série seja não estacionária. Então, essa que é a grande diferença do ARIMA. Quando eu tenho uma série de dados que é não estacionária homogênea, porque ainda tem esse. Não, o F não é do fuzz. Se bem que eu falei o F sem pensar, mas o F ele é inventado agora, né? Foi basicamente pelo Gracildo. E mesmo assim, tem controvérsias, mas esse F seria de fuzz. Mas também tem um outro, que é o FARIMA, tem o FA, tem o AFIRMA, tem o ARFIMA também, então já entra uns Fs aí malucos, tem várias siglas. A sopa de letrinhas é grande, gente, é bem grande. Então vamos lá. Então, quando uma série de dados não é estacionária, eu preciso de alguma adaptação. E mesmo assim, tem série de dados que não tem como eu modelar. Se eu tenho uma série explosiva, por exemplo, o que é uma série explosiva? Sei lá, crescimento do número de bactérias numa placa de Petri. Então, tem a Thaís, caiu aqui? Nem vi. Mas, por exemplo, para quem é da biologia, ou de saúde sabe que o crescimento de bactéria medido em laboratório, ele é absurdo, né? Ele explode muito rapidamente, então nenhum desses modelos permitiria fazer a modelagem do crescimento da população de bactérias, dependendo do tipo de bactéria. Então, esse tipo de série não estacionária explosiva não dá para modelar. Agora, quando a minha série não estacionária é homogênea, então é possível que eu realize alguma transformação para transformá-la em homogênea. Na verdade, essa é a definição de série não estacionária homogênea. Se é possível aplicar transformações de tal maneira que o resultado da transformação seja estacionário, então ela é uma série não estacionária homogênea. E é esse tipo que vai nos interessar, tá? Então, no caso da não estacionariedade ser gerada por tendência, ou seja, eu tenho uma tendência, ou seja, a minha média está variando, ou seja, é o tipo de não estacionariedade em que a média é que é não estacionária, ou seja, a média não é uma constante, a média é uma função. Então, nesses casos em que a média é uma função, então, a gente também já viu isso lá no início, a gente tem condições de tomar diferenças quantas vezes for necessário até atingir a estacionariedade. E aqui, gente, eu vou primeiro dar uma explicação bem teórica, aí nos vídeos seguintes a gente volta para os slides para ver os exemplos mais diretos e também ver uma formalização
melhor. Mas agora eu preciso que vocês entendam alguns conceitos importantes, tá? Então, como assim? Se eu tenho uma variação da média, eu posso tomar diferenças de tal maneira que a série fique estacionária. Primeiro, vocês têm que lembrar do efeito que a derivada tem nas funções. Então, por exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado, isso aqui é uma função de segundo grau, certo? Agora, se eu tomar a derivada, a primeira derivada de f, isso vai dar quanto? O pessoal tem que saber cálculo de cor aí, gente. 2x. 2x, muito bem. Dá 2x. E se eu pegar a derivada de segunda ordem, dá quanto? Quanto é a derivada de uma função de primeira ordem? 2. 2, né? Isso aqui é uma derivada bem básica, né? É uma derivada polinomial. Então, esse efeito é o efeito que a gente tem. Claro, tem outras derivadas, eu estou falando só sobre funções polinomiais. Se eu tenho uma função polinomial, então eu sei que a cada derivada que eu tomo, eu diminuo a ordem desse polinômio. Tanto que se eu tomasse uma terceira derivada, aqui a gente já pode fazer assim, né? Isso aqui ia dar zero, porque a derivada de uma constante dá zero. Lembra que a derivada ela mede o nível de variação, né, daquela curva. Bom, imagina que as diferenças elas têm basicamente o mesmo efeito que a derivada tem. Nota, a diferença ela não é a mesma coisa que a derivada no lado discreto, que a derivada ela funciona para funções contínuas, enquanto que diferença é para função discreta. Não, para a diferença ser um equivalente da derivada, eu teria que dividir pelo intervalo embaixo, mas a gente não precisa disso. Então imagina que uma diferença ela vai fazer o mesmo efeito. Se eu fizer a primeira diferença sobre uma função que os dados são lineares, a diferença vai trazer para uma média constante. Então, fazendo um gráfico bem tosco. Aqui. Então, imagina que aqui eu tenho uma função, uma série, que ela é assim. E bem aqui, ó, é o número 2. Tá? Então, se eu faço a primeira diferença dessa série de dados, como é que vai ficar isso? Isso vai ficar assim, onde aqui é o 2. Tá? Então, isso aqui seria a primeira diferença, e aqui seria a série original z de t. Se eu fizer ainda uma segunda diferença, por exemplo disso, não se preocupe que a gente vai fazer alguns exemplos numéricos disso, tá? Aí vocês vão... A gente já fez, na verdade, lá no início do curso, né? Mas a gente faz de novo. Se eu fizer uma segunda diferença de uma série simples dessa, que está crescendo linearmente, aí os meus dados vão cair para zero. Eles vão ficar girando aqui em torno de zero. Então, nota o que acontece. Que quando eu vou fazendo diferenças, eu vou ajustando os dados. Isso faz muito sentido, né? Porque eu estou pegando... Se eu tenho uma série que ela é linear, mais ou menos, significa que a diferença entre um ponto e o próximo ponto é igual a, por exemplo, eu pego 2 pontos aqui. Eu pego outros 2 pontos com o mesmo intervalo. Estou pegando no mesmo intervalo, bem aqui assim. Se ela for linear, significa que a distância de uma para outra, dos 2 pares, é a mesma. Então, se eu subtraio um ponto do outro, eles vão dar mais ou menos o mesmo valor. Então, a tendência é que essa tendência mude para o nível. Então, essa minha série aqui, ela é o quê? Essa minha série, ela tem um nível, que é um mi de t, mais uma tendência t de t, mais uma componente estocástica, certo? Esse mi de t não é um problema, mas o t de t, ele torna a minha série não estacionária. Se eu fizer a primeira diferença, claro que eu fiz bem retinho aqui, mas é claro que a série não vai ser retinha, né? Ela vai ter suas pequenas variações, assim, né? Então, essa série já seria estacionária, porque ela está com a média dela constante, ela tem uma variância constante, né? E eu devo pressupor que a autocorrelação dela funciona bem de forma estável, só na base dos intervalos. A segunda diferença também é estacionária.
Mas aí vocês podem me perguntar, então nesse caso é só eu mandar ver, eu não faço ideia de qual é a ordem da série. É só eu mandar ver nas diferenças e tudo se resolve. Não é bem assim. Toda vez que eu faço uma transformação, aqui eu teria a primeira diferença é delta z de t. Né? E aqui eu teria delta ao quadrado z de t. Aqui é 1 menos b z de t, né? E aqui é 1 menos b ao quadrado z de t. Pois é, o que acontece? Não dá para eu sair fazendo diferenças à torta direita. Toda vez que eu aplico alguma transformação numa série, eu estou inserindo ali autocorrelações que não existiam antes. Então, quando eu pego esse ponto aqui e subtraio desse ponto, e esse ponto resulta nesse ponto, esse ponto aqui, ele é um resultado desses dois pontos que foram subtraídos. Então, nele, além da autocorrelação que existe na série normal, existe também uma autocorrelação que eu coloquei lá, que foi dessa diferença. Então, a cada vez que eu vou fazendo uma transformação, eu estou inserindo alguma distorção na série. Então, quanto menos diferenças, melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um número de diferenças que torne a série estacionária. Então, o ideal é eu parar por aqui. Não é adequado eu vir para cá. Tá? Porque eu vou ter algum tipo de distorção. Naturalmente que vocês que já usaram transformações na vida sabem que, claro, se eu faço uma transformação, depois eu vou ter que desfazer essa transformação, né? Eu faço o caminho em uma direção e depois eu vou querer, para poder fazer uma previsão, vou ter que desfazer isso. Então, vocês entenderam isso aqui. Agora, em termos de significado, repare que eu estou dando uma explicação que é fora a parte do que está no slide, do que está na apostila, que é para vocês entenderem o significado. Agora, digamos que eu quero voltar. Eu estou com a minha série, eu fiz uma diferença. Então, quando a gente quer voltar, digamos, eu tenho aqui a segunda derivada da função f de x. E aqui eu estou reduzindo a ordem. Se eu quisesse aumentar a ordem, o que é que a gente faz para uma série contínua? A gente faria a integral da função de menos infinito a mais infinito da função 2 dx. Né? Quanto é que isso aqui daria? Isso aqui daria 2x mais uma constante c, né? Que a gente vai ignorar essa constante c aí. Então, a integral, ela faz o contrário, né? Ela aumenta a ordem. Então, se eu tenho a integral de 2x, apesar de que isso aqui vai distorcer um pouquinho, né? Eu vou inserir, na verdade, um denominador, que nesse caso é 1, então passa, né? Isso aqui vai dar 2x ao quadrado, mais uma constante lá qualquer. Aqui é C1 e aqui é C2. Então, repara que a integral ela faz o inverso, né? Então, quando eu faço a diferença, quando eu quero voltar, eu tenho que fazer a integral. Eu tenho que, ao invés de subtrair, eu tenho que ir somando. Tem a integral própria para as funções discretas, né? Então, para poder, eu teria que voltar para cá e daqui voltar para cá. E aí é que vai entrar essa coisa da integração, certo? Então, nota, eu tinha ali uma série, digamos que o meu z de t é a minha série. Aquela série ali, eu não posso modelá-la por um modelo ARMA. Não dá. Por quê? Porque ela é não estacionária. Então, ela não vai se encaixar em nenhum modelo que eu tenha. Entretanto, quando eu faço a primeira diferença dela, ela fica estacionária. Então, vamos dizer que quando eu fiz a primeira diferença, ao invés de chamar de delta z de t, eu chamei de wt. Então, ela virou. Ela é uma outra função agora. Ela é delta z de t. Lembra, a primeira diferença de uma série também é uma série, né? É uma série com uma amostra a menos, mas é uma série. Então, essa WT, ó, essa WT agora é estacionária. Então, olha só. Z de T é não estacionária. Z de T, não delta Z de T, tá? Z de T é não estacionária. Já o WT, por sua vez, é estacionária. Então, depois da primeira diferença, eu passei até uma série estacionária. O que isso significa? Se WT é uma série estacionária,
Então, existe algum modelo ARMA que pode modelar essa série. Então, deve existir um modelo ARMA de ordem P, que pode modelar WT. E como é que ficaria esse modelo? Esse modelo ficaria assim, ó. Φ de B, WT igual a θ B A de T. Certo? Então, se WT é estacionária, então significa que eu posso encontrar um modelo ARMA de ordem PQ que modele o meu WT. Ora, mas o meu WT, ele dependeu de uma diferença. Aqui foi uma diferença, mas digamos que eu precisasse de D diferenças, várias diferenças. Digamos que eu precisasse mesmo. Digamos que ao invés de uma série assim, eu tivesse uma série assim. Ou seja, uma série com comportamento mais ou menos parabólico. Então, uma série com comportamento parabólico, se eu fizer a primeira diferença, vai dar um comportamento linear. Se eu fizer a segunda diferença, ela vai dar uma constante. Então, eu precisaria de duas constantes. Então, vamos considerar que o WT é o equivalente a D diferenças de Z de T. Então, nesse caso, a minha série fica Φ B delta D Z de T igual a θ B A de T. E isso aqui, gente, é o que a gente chama de modelo ARIMA. Isso aqui seria um modelo ARIMA. O que é um modelo ARIMA? É um modelo ARMA de ordem P. Ó, quem é essa ordem P? A ordem P diz respeito à primeira equação, a primeira função característica, que é a função característica autorregressiva. D, quem é o meu D? É o número de diferenças que eu precisei tomar para tornar a minha série estacionária. E Q, que é a ordem da parte médias móveis. Tá? Então, isso que é o modelo ARIMA. O modelo ARIMA ele tem 3 parâmetros. O modelo ARIMA é um modelo ARMA realizado sobre uma série que precisou de D diferenças para se tornar estacionária. Então, eu gerei as diferenças na série, ela ficou estacionária, e uma vez que ela ficou estacionária, eu encontrei um modelo ARMA que permite ajustá-la, né? Permite representá-la adequadamente. E isso é um modelo ARIMA. Ok? Vou parar por aqui e na sequência a gente vê as consequências disso.